BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de White Collar Crime, ou crimes de colarinho branco, envolve a investigação e defesa em casos de infrações penais cometidas no âmbito corporativo ou por profissionais no exercício de suas funções, geralmente sem uso de violência. Esses crimes incluem corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes financeiras, crimes contra o sistema financeiro e a ordem tributária, entre outros. O trabalho dos advogados que atuam nessa área exige não apenas o conhecimento jurídico penal, mas também compreensão aprofundada de temas empresariais, contábeis e regulatórios, já que muitas dessas infrações envolvem estruturas complexas e grande volume de dados. Além de atuação judicial, é comum que esses profissionais também atuem de forma preventiva, orientando empresas e executivos sobre práticas de compliance e gestão de riscos. Este é o tema do nosso episódio de hoje aqui no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico, e estamos aqui com Larissa Guimarães, associada na área de investigações corporativas do Demarest, com foco em casos de defesa em White Collar Crime. Ela é formada em Direito pela Fundação Getúlio Vargas desde 2017 e pós-graduada em Direito Penal na Faculdade Damásio e BMEC. Larissa, seja muito bem-vinda e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigada, o prazer é todo meu, Gabriel. Muito obrigado, Larissa. Larissa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória pra gente, como que você foi parar nessa área. Se é desde criancinha que você queria estar nesses casos, ou se foi... Como que foi isso, cara? Eu nunca estive em outra área, eu acho que a gente pode começar por aí, Gabriel. Bom, desde a faculdade, eu acho que o direito penal, ele chama muita atenção na sala de aula, né? São os casos mais legais. São os casos mais legais, obviamente. Mas ele chama muita atenção na sala de aula, né? E desde a faculdade, eu despertei um interesse muito grande pelas discussões, pelos debates envolvendo penal. Eu fiz GV, né? Como você comentou. Na GV, a gente... Acho que 2 pontos, né? A gente pode começar a estagiar a partir do 4º ano. E antes disso, a faculdade, ela te dá ali diversas ferramentas, instrumentos para ver o que você efetivamente gosta, né? Eu cheguei a participar de um grupo de estudos, que depois foi uma competição internacional de Direito Penal Internacional. Que legal! Foi super legal. A gente tinha um caso fictício, mas tinha, assim, elementos reais e concretos. Cada faculdade se dividia ali em defesa, acusação, representante das vítimas. E eu fui representante da acusação, né, da promotoria, como oradora. Então, a gente fez a competição primeiro em White Plains, em Nova York, depois em Haia, na Holanda. Foi super legal. E eu me identifiquei naquele momento super com a acusação, né, com a promotoria, com o Ministério Público. Me identifiquei muito. E neste momento, chegando, me aproximando do 4º ano da faculdade, eu falei, olha, eu quero fazer um estágio no Ministério Público, né? Eu acho que a hora é agora. E aí o Ministério Público do Estado de São Paulo, ele tem um concurso para estagiários, prestei, passei, e foi onde eu comecei efetivamente a entender esse universo. Então eu tive a oportunidade de estagiar no Criminal Comum, na Barra Funda, e no Tribunal do Júri também, com promotores de justiça que foram grandes professores para mim, pessoas excelentes, maravilhosas, que eu levo comigo até hoje, e foi uma grande escola para mim, em paralelo à faculdade, né? A gente participava de audiência, sentia ali o chão do direito penal e assim, eu digo para o pessoal, se você tem oportunidade, vá, porque essa oportunidade vai passar e eu acho extremamente agregador fazer algum tipo de contato com a carreira pública, mesmo que você não queira isso depois na sua vida, né? E eu fiquei lá no Ministério Público 1 ano e meio, e nos outros 6 meses eu estagiei com um juiz também lá na Barra Funda, né? E aí foi outra experiência diferente, foi uma experiência que, assim, eu amei, mas não me identifiquei, sabe? Acho que, assim, é uma tamanha responsabilidade, principalmente no direito penal, que me deixava assim, gente, por que eu, né? Que na verdade não era eu só trabalhava, mas assim,
me tirava noites de sono também, e no Ministério Público também me dava muita responsabilidade. Então, era um papel, foi muito agregador, sabe, assim, Legal. mesmo estando na faculdade, você sentia que você poderia ali fazer a diferença, né? Mas aí o tempo passou, eu fui estagiando lá e fui percebendo que, olha, eu não tenho experiência em escritório ainda, preciso experimentar o lado privado também, etc., faz parte, né? E foi quando surgiu uma vaga, um belo dia eu estava no LinkedIn, foi literalmente assim, tá? Eu estava no LinkedIn, vi uma vaga no Demarest, apliquei para a vaga, acabei passando e estou lá até hoje, 7 anos depois. Que beleza. E aí, me encantei pela prática privada, né? Pelas ferramentas que a prática privada te possibilita, pelos diversos pensamentos fora da caixa que você tem liberdade de explorar. E aí é isso. E aí essa é um pequeno resumo assim da minha trajetória. Hoje eu tô no Demarest, trabalho, como você falou, na área de investigações corporativas. A gente tem uma interface de áreas muito interessante, porque o direito penal ele não é mais o mesmo, né? A gente fala de uma mudança de enforcement e no final do dia são muitas variáveis, muitas camadas que agregam o direito penal. Então, eu costumo dizer que a gente está numa área que é uma área de risco, né? A gente fala de risco corporativo como um todo, né? É isso, assim, em grande resumo. Nossa, Larissa, que legal. E Larissa, é curiosidade minha, né? Eu fiz o direito no Mackenzie e eu sei que a GV é um pouco diferente, como vocês falam, vocês começam depois do quarto ano a estagiar. E vocês faziam um estudo de caso lá? Como que era? Muito, Que legal. muito. A GV tem aquele chamado método socrático, né? Sim, sim. Até não sei exatamente, até não sei exatamente como está hoje em dia lá. Faz tempo que eu me formei. Mas assim, o sistema de aula, quando eu participei, era basicamente assim, a gente tinha uma leitura obrigatória para a aula, fazia a leitura obrigatória da aula, chegava na aula e é discussão, debate, e vamos resolver problemas e resolver questões, né? Eu nunca tive uma aula na GV que o professor sentasse e começasse a escrever na lousa. Anotem, direito penal ou direito civil. Nunca tive nada parecido com isso, sabe? Que legal. Bom, eu imagino que sim, porque eu estou fazendo mestrado lá e é na mesma linha, né? Os estilos da aula vão só mudando os níveis de discussão. E, Larissa, eu queria que você, agora entrando no tema, como que a gente começou aqui no episódio falando como que é a área, mas como você definiria, assim, como que é a atuação no dia a dia? É só, meu Deus, gostoso, é só legal, só parte, casos complexos, estou aí, não, porque eu acho que... Não necessariamente. Eu definiria como eu estava dizendo, hoje em dia o direito penal é uma área de risco, sabe? Risco corporativo, né? Então a gente trabalha em dois grandes cenários macros. Um cenário que ele é reativo, repressivo, claro, de intimação policial, casos contenciosos, etc. E casos que a gente tem que atuar gerenciando e mitigando esses riscos, né? Hoje a gente tem muito, muito assunto voltado à PLD, né, que é prevenção à lavagem de dinheiro, e muitos casos, então, assim, os casos contenciosos, eles também são muito interessantes, e às vezes são os mais interessantes em termos de que, poxa, você está lidando ali, eventualmente, com um problema que você tem que resolver frente às autoridades, né? E aí você vai ter que usar de artifícios mil para conseguir fazer valer ali, eventualmente, o seu argumento, né? Então, a gente tem muitos casos de fraude interna, a gente tem casos de corrupção, casos um pouco mais sensíveis, né? Mas também a gente tem casos um pouco mais de dia a dia, então, concorrência desleal, queixa-crime, que são os crimes contra a honra, né, também. Enfim, acabam formando ali um grande bloco de contencioso. A atuação ela acontece frente às delegacias de polícia e frente ao judiciário como um todo, né? A frente consultiva, ela vem muito de multinacionais que, primeiro, precisam entender o que está acontecendo e precisam da nossa ajuda para gerenciar o que está acontecendo e implementar
medidas, mudanças, controles, que hoje em dia a gente sabe que é um investimento muito relevante para as empresas, né? Prevenir é melhor que remediar, a gente sabe disso. E aí a gente trabalha com alguns setores regulados, em termos de COAF, a gente até faz eventos no escritório com relação a isso, e enfim, é uma tendência que essa área cresça ainda mais, sabe? Porque está crescendo e cresce ainda mais. E eu acho que, assim, em grande resumo é isso. Eu gosto muito, o pessoal gosta muito do que faz na minha área, sabe? Claro, às vezes a gente se frustra muito. A gente se frustra muito quando, poxa, você trabalha muito, você tem argumentos sólidos e eventualmente você não ganha, tá? Mas quando a gente ganha também é muito gratificante, é muito maravilhoso. Mas a gente brinca que são dias de luta e dias de glória mesmo, sabe? Na nossa área, porque a gente não depende da gente, né? A gente faz nosso melhor e a gente tem que sair do jurídico, né? Então, você sai do jurídico, você vai pro tete a tete, você tem que sair do manualzinho que a gente aprende na faculdade, né? Com certeza. Muito legal, Larissa. Larissa, eu queria saber, né, que habilidades você considera essenciais para quem quer atuar nessa área? Eu acho que a pessoa ela precisa, em primeiro lugar, estudar muito e estar atualizada. Porque, como eu disse, o direito penal de hoje não é o direito penal de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, eu diria. Então, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que estar atualizada, tem que entender para onde as autoridades estão olhando, para onde elas estão caminhando, não só autoridades judiciais, como regulatórias, né? Então, estude muito e esteja antenado, porque de um dia para o outro as coisas mudam aqui nesse país. Então, precisa estar ligado com isso. E não ter medo, né? Não ter receio. Eu acho que isso é importante, porque a gente vai precisar da nossa cara a tapa no mundo afora para trabalhar na nossa área. E faz parte. Tem dias que a gente vai ganhar, como eu estava dizendo, e tem dias que a gente vai perder também, e faz parte, né? Eu acho que se eu pudesse resumir, eu diria: estude, tenha coragem. Eu acho que é isso. Larissa, quais cuidados éticos são fundamentais na atuação em casos sensíveis que vocês atuam? Atuar de maneira ética é, de fato, um pilar muito importante, né? Para quem atua na nossa área e para quem atua com multinacionais como um todo, né? A gente está falando de empresas sérias, empresas que reportam, que valorizam a atuação dos seus profissionais de maneira ética e dentro dos seus parâmetros de conformidade, né? Então, eu diria que, claro, parâmetros éticos são essenciais e vai muito, assim, você leva o que você tem de casa, o que você tem do seu caráter, óbvio, mas você tem que aprender também a como jogar o jogo, e não deixar o jogo te levar, né? Então, isso é muito importante. A gente sabe que hoje em dia a gente tem muitos escândalos no país, etc. Já teve mais, às vezes tem menos, às vezes tem mais, mas é a gente saber, naquele caso em concreto, quais são as consequências das nossas atitudes, né? Porque todas as nossas atitudes têm consequências. O que a gente fala tem consequência, o que a gente faz tem consequência. Então, é até uma coisa que, de vez em quando, a gente brinca. Poxa, o que você está falando, você tem certeza, você acredita, pode sair na capa do jornal que você está confiante. Então, acho que tudo isso tem que moldar as nossas decisões no nosso dia a dia. E não só na nossa área, mas acho que em qualquer área, né? Quando a gente lida com outras pessoas, com outros seres humanos, outros negócios, isso é fundamental. Nossa, Larissa, muito legal. Estou adorando o papo. E eu queria saber, Larissa, para você, qual o maior desafio da área? É uma boa pergunta. É uma ótima pergunta. A gente tem um desafio que ele permeia algumas áreas. Ele permeia provas, né? Então, obter as provas. Então, dependendo de que lado você está, enquanto vítima ou enquanto réu, defesa, etc. Então, a gente tem uma dificuldade em relação à prova, à valoração daquela prova, a como que o enforcement enxerga aquela prova, como que a gente vai produzir a prova. Então, isso também é um desafio, né? Lidar, às vezes, com diferentes perspectivas, diferentes
os casos eles são muito, como dizer, multidisciplinares. Então, também é um desafio. Você não pode saber só de direito penal, você tem que saber um pouco de tudo, né? Tem que saber pedir ajuda quando for necessário. Então, enxergar o problema hoje é um desafio, porque ele não vai ser um problema que você vai conseguir colocar ele dentro de uma caixinha, né? Ele vai ter que necessariamente ser visto por perspectivas diferentes, até para a gente entender como que a gente vai levar esse assunto, eventualmente, para uma autoridade judicial, para uma autoridade regulatória, porque essas autoridades também representam um desafio muito grande para a gente. Então, como que eu vou levar essa prova, né? Como que eu vou garantir, por exemplo, uma cadeia de custódia perfeita, para que não haja questionamentos, para que eu possa demonstrar que eu fiz tudo que estava no script, né? Tudo que estava ao meu alcance. Então, eu diria que no final do dia, os desafios são inúmeros e eles aparecem, pelo menos no meu dia a dia, diariamente, né? Então, a gente tem, assim, assuntos extremamente complexos e multidisciplinares que exigem que você vá além, né? E eu acho que esse é uma beleza da minha área, porque ela, como eu disse, permeia muitas outras e acaba atingindo soluções e controles e enfim, produtos para um cliente que efetivamente vão além, né? Vão além do esperado e tem o objetivo de trazer uma certa tranquilidade tanto na física quanto para o negócio. Sensacional. Larissa, você falou de algumas habilidades aqui que você considera essenciais para advogados. Eu queria aproveitar, e você já deu também alguns conselhos, mas eu queria saber se você tem mais algum conselho para dar para quem quer atuar na área. Para quem quer atuar na área? Olha... Resiliência. Resiliência. Resiliência, com certeza. Dedicação, eu diria muita dedicação, muito comprometimento. E vai fundo, porque é uma área maravilhosa, é uma área que brilha os olhos desde a faculdade até hoje. Então, assim, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Então, eu digo, putz, não me coloca para trabalhar com outra coisa. Assim, eu tenho total apreço por quem faz direito civil, tributário, mas não me coloque lá, porque eu não vou conseguir desenrolar, entendeu? Eu tenho grandes amigos que, se eu precisar, eu dou uma ligadinha e tá tudo certo, sabe? Tem até amigos na área, então tá tudo bem. Exato, tá tudo bem. E eles vivem nessa área também, então a gente cobre os dois lados. Muito legal. Mas eu acho que é uma área que cresce, está crescendo, se desenvolvendo para diferentes ramificações. Então, acho que se você quer, vá, porque com certeza vai, com dedicação, com comprometimento, a pessoa com certeza vai colher muitos frutos, muitos frutos. Sensacional. Larissa, queria agradecer a sua presença aqui no BD Law, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Queria saber se você tem algum contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, tirar dúvida da área. Claro, eu deixo meu LinkedIn, Larissa Guimarães, vai aparecer lá, e aí pode me adicionar, e a gente continua conversando por lá, sem problemas. Excelente, Larissa, muito obrigado. Viu, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, @BDinLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.